Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. E já com a participação da nossa Rosane Ribeiro, uma boa noite a você, também da nossa Ivonete, uma boa noite, Ivonete, e a todos que estão aí nos acompanhando. E você já percebeu que está tudo amarelinho, não é? Aqui nos nossos letreiros, é porque nós, do Movimento Espírita, também fazemos a campanha, neste mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, os cuidados que nós temos que ter com esse problema que é considerado de saúde mundial e que nós espíritas temos uma visão bem profunda a esse respeito por causa da vida que continua após a morte. E o tema de hoje tem a ver com essa questão da prevenção ao suicídio. Eu e o Ronaldo, aliás, antes de apresentar o tema, está aqui o Ronaldo já aqui do nosso lado aqui na tela. Ronaldo, seja bem-vindo, a sua saudação. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Primeiramente a Deus e a todos vocês, Rosane, Ivonete, todos que estão nos assistindo. Gratidão. Pois bem, então, eu e o Ronaldo estamos, então, fazendo uma série de programas em que nós estamos estudando, através dos princípios da doutrina espírita, os chamados 4 pilares da educação, que foram estabelecidos pela Unesco, que é o órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, voltado para a educação. Num documento chamado Educação, um Tesouro a Descobrir, de 1996, e que foi assinado pelo Jacques Delors, que foi o coordenador da ampla comissão internacional que estudou, né, as bases para a educação do século XXI. Eles, então, apresentaram os chamados 4 pilares da educação. Então, nós já fizemos 2 desses pilares: aprender a conhecer e aprender a fazer. Hoje nós vamos fazer os comentários, vamos aqui conversar sobre o aprender a conviver. E nós vamos ver, não é, Ronaldo, que isso tem a ver com prevenção ao suicídio, porque um dos problemas que nós temos enfrentado atualmente é justamente conviver. Ontem, eu estava lendo uma reportagem na internet, é uma pesquisa que saiu lá nos Estados Unidos, porque os restaurantes norte-americanos estão percebendo que cada vez mais eles estão servindo porções individuais, ou seja, cada vez mais eles estão atendendo pessoas que vão almoçar ou jantar sozinhas. E eles estão começando a adaptar os restaurantes para isso. E a pesquisa mostrou que 30% dos norte-americanos estão vivendo sozinhos. Não podemos dizer que esse seja um fenômeno mundial, não? Mas é preocupante, na medida em que estamos nos isolando e preferindo ter uma vida apenas individual. Daí, então, este pilar da educação, aprender a conviver. Muito importante, não é, Ronaldo, esse pilar da educação, não? Com certeza, e já começa com Jesus nos dando o maior exemplo dessa importância de conviver com as diferenças ou com os diferentes. Porque quando chegam a ele e falam que é proibido trabalhar no sábado, ele fala: meu pai trabalha até hoje, eu também. E não vai aqui nenhuma crítica às religiões que tem, não. Estou fazendo a observação porque ele não parou de trabalhar fazendo o bem. E o bem não tem dia, não tem hora, não tem nada. E quando se fala em fazer o bem, você sai justamente do egoísmo e do orgulho, que é justamente o tema de hoje que nós vamos tratar aqui. Quando nos fechamos em nós mesmos, nós temos a tendência, e bem sutil, da depressão, porque nós ficamos isolados e, nesse isolamento, não percebemos o quanto somos importantes quando vivemos em convivência uns com os outros. E fechar a porta a isso, estamos fechando a porta justamente ao aprendizado
que devemos ter uns com os outros, a oportunidade que a reencarnação nos traz justamente da reparação, e com isso nos isolando, nós vamos afastando as possibilidades inúmeras dessas reparações, desses resgates. É o parente difícil, é o familiar difícil, então, com certeza, muitos saem em busca da tal liberdade, porque viver em sociedade, viver em família, viver no espaço de convivência, requer uma via de mão dupla do respeito e, sobretudo, do amor. Mas eu não quero isso, eu quero que me amem, eu quero que me entendam. Ninguém me entende, eu vou morar sozinho, vou viver minha vida. Muitos por opções mesmo disso. Eu prefiro, não aguento mais esse tormento na minha cabeça, porque é muita cobrança, muita cobrança. Marcos, e o tema propõe isso, porque ela já começa aqui. Mostra aí o livro, por favor. Peço desculpas. Semana passada, Ronaldo, eu também esqueci de mostrar o livro. Pode mostrar. Você mostrou depois. Ainda bem que você lembrou agora. É que nós estamos baseando essa conversa nesta obra, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, da Sandra Maria Borba Pereira. Esse livro é um lançamento da Federação Espírita do Paraná. Então, ela tem um capítulo onde ela trata desses 4 pilares da educação. Então, há momentos, sim, que nós vamos ficar... Olha aí, ó. A Glória também, muita paz, Glória, gratidão. Nós temos que estar observando, porque a solidão... Há momentos que você quer ficar sozinho, como reflexão, isso faz parte. E Jesus deu esse exemplo. Ficava lá, subia ao monte, ficava lá na reflexão, fazendo as suas... reabastecendo as suas energias, isso aí é normal. Mas viver isolado, no isolamento, é complicado. Bom, e ela já começa aqui, é muito feliz essa parte aqui dela, em relação ao espaço de convivência. Implica em construir uma identidade própria e cultural. Olha como é que ela abrange todos os aspectos. Situar-se com os outros seres, compartilhando experiências e desenvolvendo responsabilidades sociais. Porque como nós vamos nos desenvolver intelectualmente e moralmente se eu estou isolado? É impossível. É impossível. Não há como. Você vai ficar atrofiado em algumas situações no decorrer desse isolamento. As experiências sociais nos facultam o acesso ao saber, ao fazer, ao viver em conjunto, ao crescer em todas as nossas potencialidades. Através delas, adquirimos valores, assimilamos modos e costumes, desenvolvemos habilidades, atitudes, enfim, nos definimos como humano, como pessoa, individualidade em relação com outras individualidades, numa dinâmica que possibilita o nosso aperfeiçoamento constante. E ela vai mais além. Essas experiências geram responsabilidades. E eu vou abrir um parênteses aí. E aí também o fator do isolamento é você não querer responsabilidade, a sua responsabilidade. Mas quando você lidar com outro, tem outras responsabilidades, que é a coletividade. E aí complica. Nós complicamos. Nós podemos voltar lá na década de 60 com os hippies. Lembra? Aquela situação de não cumprir regras, mas eles tinham que criar regras. Começaram a observar que esse espaço de convivência entre eles tinha que haver regras. Tinha que haver lei que também os direcionasse naquele momento. Eu sei que o Marco vai falar sobre isso. Então, ela fala, essas experiências geram responsabilidades que reclamam a busca da integração com a natureza. Outro compromisso aí, ó. O compromisso com a humanidade e a necessária superação dos egoísmos coletivos ou individuais de cor, raça, gênero, credo ou condições sociais e de localização geográfica. Marcos. Pois é, Ronaldo. Este texto da nossa Sandra Borba Pereira, ele está exatamente de acordo com o que nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que lá na sua terceira parte tem a lei de sociedade, é o capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos.
E você colocou muito bem, Ronaldo, nós não podemos viver isolados, porque se vivemos isolados, algumas faculdades nós não vamos conseguir desenvolver, algumas habilidades, assim, porque estamos sozinhos. E é exatamente o que os espíritos falam aqui a todos nós, nesse diálogo que eles têm com Allan Kardec. Primeiramente, eles lembram que Deus não deu para nós, né, a palavra, não deu para nós a inteligência a troco de nada, para vivermos isolados uns dos outros. Pelo contrário, isso já é um indício da necessidade da convivência, da troca, de um ajudar o outro. Não? E eles lembram aqui, olha, que devemos progredir, mas não podemos fazer isso sozinhos. Essa é a questão 768 do Livro dos Espíritos. Não podemos fazer isso sozinho. Né? Por quê? Porque não possuímos todas as faculdades. Precisamos de contato dos outros homens. No isolamento, ele, o homem, se embrutece e se estiola. Eu costumo lembrar aqui, Ronaldo, e a todos que estão nos acompanhando, a história do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe é um personagem da literatura juvenil, foi um romance escrito pelo escritor inglês Daniel Defoe, e que é um romance famoso, talvez já tenha até feito mais fama do que hoje em dia, mas o Robinson Crusoe é interessante porque o Daniel Defoe ele era partidário, na sua época, de uma filosofia de que nós tínhamos que viver de forma autônoma e independente dos outros. Quando ele criou o romance Robinson Crusoe, foi para provar que essa filosofia estava certa. Então, o que ele faz? O Robinson Crusoe é um inglês que vive em Londres, mas que está enfadado da vida. Não aguenta mais aquela sociedade, as responsabilidades, os preconceitos, as regras. E aí ele resolve pegar um navio, fazer uma viagem que ia levá-lo para um país aí bem distante, né? Bem longe lá da Inglaterra e da Europa. Esse navio, durante uma tempestade, sofre um naufrágio e o Robinson Crusoe vai parar numa ilha. E, em princípio, ele não encontra ninguém na ilha. Ele está isolado, sozinho. Bom, agora ele vai viver. O que ele faz? Ele cata lá na praia, lá da ilha, tudo que a maré, tudo que o mar traz do navio. Então, tudo que ele consegue resgatar, ele resgata. E com isso ele monta uma cabana lá para ele, em determinado local, e olha aí, nós Tavares providenciando aí, está aí a capa aí do livro Robinson Crusoe. Então, ele providencia para sobreviver lá. Tá? E aí a história vai rolar, não vou contar toda a história aqui, só vou dizer o seguinte, tá? Que no final não vai convencer muito, não, porque é o seguinte, para sobreviver nessa ilha e mostrar que ele podia viver sozinho, ele teve que se servir de todos os conhecimentos que ele trouxe lá da Inglaterra, da sua escolaridade, da sua experiência social, e também teve que utilizar todo o material, todas as ferramentas que vieram com o navio. Ora, ele precisou, então, do meio social, ele precisou dos conhecimentos, de tudo, que se ele não tivesse, ele não ia sobreviver naquela ilha. E chegou uma hora que ele não aguentou ficar sozinho e teve que arrumar um amigo. Ou seja, então, o que nós vemos aqui? Precisamos aprender a conviver. Nós somos seres sociais, mas o pilar aqui da educação ele está correto. Somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Não conseguimos viver direito se ficarmos isolados. A chave está na palavra aprender. Só que nós precisamos aprender a conviver com os outros. E aí nós temos, então, como você já trouxe, Ronaldo, Jesus, né? Como nosso guia e modelo, e os seus ensinos, a sua vivência com os discípulos e as outras pessoas. Então, a questão não é o viver propriamente em sociedade, porque nós vivemos em sociedade, mas nós precisamos saber aprender a bem viver, a bem conviver
em sociedade. Aliás, a palavra conviver significa viver com o outro, né? Mas, às vezes, nós vivemos mal, né, Ronaldo, com o outro, né? Porque nós fugimos das responsabilidades. Nós queremos que o outro nos entenda. É complicado, né? A gente viver em sociedade, eu não aceito muitas coisas, é engraçado, né? Mas não sei nem o que eu estou fazendo essa live aqui, eu não gosto muito, eu gosto de ficar no meu quartinho, na minha, quietinho, tá entendendo? Ah, eu não sei. E é na pergunta 720, que é o capítulo 5 das leis morais, né, das privatizações, das privações, na 720, Kardec pergunta assim: ó, há privações voluntárias que sejam meritórias? Olha que interessante. As privações voluntárias, com vista a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Eu vou ler primeiro a 720, depois a. As privações voluntárias, com vista a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Vou me isolar, quero viver a minha vida sozinho, sem preocupação. Vamos colocar essa. Não é aquelas dos faquis, como ele coloca aqui também, não. Estou colocando essa, viver minha vida e tal. Olha a resposta dos Espíritos, Marcos. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Bom, para eu poder fazer o bem aos outros, eu tenho que conviver. E aí, Marcos, isso aí. Eu quero me debruçar aí por enquanto. Pois é, né? Existe algum tipo de privação voluntária? E a resposta é muito clara: não. Você precisa fazer o bem, porque é fazer do bem que você se melhora, que você progride. E, claro, perante a lei divina, você terá, então, méritos, né? Aí você está progredindo. Agora, você vai ficar isolado aí num convento, numa ilha paradisíaca, numa cidadezinha pequena lá do interior, e aí você não quer nem saber da internet. Que bem você está fazendo? Nenhum. Não? Ou ficar em casa pura e simplesmente, né? Não, a sociedade está muito violenta, porque isso, por aquilo, não quero mais saber de sair, não, eu já daqui, vou trabalhar online, se eu ainda precisar trabalhar, tá? Eu compro as coisas pela internet, mas aí você não está auxiliando a ninguém, não está fazendo, não está fazendo aprendizados maiores. E a senha que o Espiritismo nos apresenta é fora da caridade não há salvação. Agora, você lembrou bem, para fazer o bem aos outros, tem que conviver com eles. Tá? Ah, mas as pessoas são difíceis. Ronaldo, as pessoas são difíceis, Ronaldo. Aí não dá, né? Você há de As compreender. pessoas são difíceis. Eu não, as pessoas são difíceis. Perfeito. Sim, eu até faço esforço, sabe, para me dar bem com as pessoas, mas tem gente, Ronaldo, olha. Não, eu Ai, não aturo. Eu não não dá. aturo. Tem que me aturar, mas eu não aturo ninguém, não. Mas é por aí, é por aí. Aí, olha só a 720A, que corrobora com tudo que nós estamos falando aqui. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Ah, os espíritos, sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. E uma delas é viver em solidão. É inútil isso. O mérito é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Marcos, isso é forte, hein? Os espíritos pegaram pesado aqui. É verdade. Mas, Ronaldo, vamos dar um exemplo claro aqui, um exemplo dentro do movimento espírita, né? Aí, um centro espírita que tem reunião de palestra pública no sábado, tá? E aí convidou um determinado companheiro para fazer a palestra, e ele falou: mas é sábado? É, sábado, às 18 horas. Ah, vai me desculpar, mas é sábado? Eu me deslocar para o centro espírita para fazer palestra? Vocês têm que mudar esse dia e horário dessa reunião. Mas, por favor, sábado eu tenho os meus amigos, tenho família, sábado eu quero passear. Então, desculpe, mas não posso aceitar a palestra, não. É um exemplo. O que os espíritos estão dizendo aqui? Onde que está o mérito? O mérito está na privação
que você vai fazer da vida mundana, dos prazeres inúteis. Eu tive um amigo, e ele estava com problemas de saúde, e ele fez exames, eu estava um dia com ele, perguntei, né, como é que ele estava, fui no médico, ele fez exames e tal, ele disse que eu tenho que me controlar, tenho que controlar a minha alimentação, porque eu estou com isso e aquilo. Pode uma coisa dessas? Você acha que agora, eu no fim de semana, vou largar minha cerveja e o meu churrasco? De jeito nenhum. Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, claro, você tem liberdade, né, de fazer aí as suas escolhas. Mas você já sabe que se continuar com essa vida, você vai morrer mais cedo, né? Não vale a pena, não, pelos seus filhos, você fazer o sacrifício de mudar os seus hábitos no fim de semana? Você quer ficar internado no hospital e passar por aqueles procedimentos terríveis lá, só porque você não abriu mão desses seus hábitos, né, de churrasco, cerveja e essa coisa toda? Você tem que pensar nisso. E é o que os espíritos estão falando. Quando você se priva voluntariamente de alguma coisa, a benefício do próximo, aí você tem mérito perante a lei divina. Então, é o sacrifício voluntário dentro do campo do bem. Então, é isso que nós precisamos entender. Mas essa é a única exceção, digamos assim, tá? Porque não significa estar isolado, pelo contrário, né? Você está com os outros, está lá auxiliando, está lá trabalhando, fazendo. Mas isso também não significa, né, Ronaldo? Vamos pontuar isso bem, que para fazer o bem aos outros, você também vai largar a sua família, né? Não, é fora da caridade não há salvação. Se eu tiver que sair de madrugada, se eu tiver que usar o sábado e domingo para ajudar, isso é a prioridade. Calma, você tem família. Tem que começa em casa. A caridade primeiro começa no lar. É isso aí. Exatamente. E é por aí mesmo. E, Marcos, como viver isolado com tanta coisa para se fazer? E olha só, um dos pilares que temos para que o suicídio não venha de fato é você ser útil, é você ir ao encontro do outro. E na pergunta 726, os espíritos é bem feliz ali. Olha só a resposta. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? Olha só a resposta. Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada. Essa pergunta e a resposta é bem objetiva. Não tem, sabe? Aliás, como toda a resposta dos espíritos. Então, os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem dos outros. Acabou. Creis que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? É uma pergunta. Que eles avançaram? O que eles fizeram? Não avançaram nada. Ficaram ali parados e inertes. Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que visite o indigente, console o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. E Jesus falou isso. Estava enfermo, nu, com fome, não tinha onde morar. E aí os discípulos ficam maravilhados. Mas, Senhor, como? O Senhor está conosco? Nunca te vimos assim. Em verdade, vos digo,
que se fizeste a um destes, a mim o faz. É a prática da caridade. Como você disse bem, Marcos, também é no lar que começa. Então, não adianta eu fugir dos problemas, que os problemas vão continuar por outros caminhos. Me isolar da sociedade, eu estou criando um problema sério para mim mesmo, e uma delas é justamente a depressão, que é um caminho para o suicídio. Então, sair, uma das ferramentas, um dos princípios básicos é você ser útil. E não é o que estou falando, não. Eu lembro agora do Gerson Simões Monteiro, quando falava sobre isso, nesse espaço de convivência, ele sempre falava, é fazer o bem. Saia da toca e vai ser útil. Ah, não importa a sua religião, não importa. Vá ser útil. É o principal. Eu nunca esqueço uma vez ele falando, pessoal, mas eu estou no centro, vai dar um passe. Mas eu não sei dar passe. Faz no curso e vai dar o passe. Faz um pensamento para alguém. Quer dizer, saia de você mesmo, para que você possa começar a ser útil com você mesmo. Marcos, quando os sofrimentos voluntários a que sujeito o homem não tem em vista senão a si mesmo, é um egoísmo, Marcos. Então, a solidão é um ato de egoísmo, também consigo mesmo. Olha, já não é mais com ninguém, é consigo mesmo. E que você só está se privando de situações em que, nessa oportunidade de idas e vindas, no espaço de convivência, você vai aprender as suas limitações, onde eu tenho que melhorar, onde eu posso ajudar o outro, onde eu tenho que calar e não falar nada. E por aí vai. Então, é a caridade. O espaço de convivência é a caridade que o Espiritismo nos convida. Sem dúvida, Ronaldo. E o maior espaço de convivência que nós temos é a família. Não? E, na sequência, a sociedade propriamente dita. E hoje nós estamos observando gerações se sucederem egoístas. Daí, tantos problemas que nós estamos enfrentando na sociedade, por causa do egoísmo, que é a grande chaga moral que nós temos, é o grande vício. E nós precisamos combater isso. Daí esse pilar da educação que a Unesco proclamou e que nós estamos estudando aqui hoje, aprender a conviver. Eu lembro aqui uma cena que eu vivi. Eu estava num ônibus e eu estava me dirigindo à Rádio Rio de Janeiro, que é a chamada Emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, no horário já perto de meio-dia. E esse horário, nós temos a transição dos alunos nas escolas. Né? Está saindo a turma da manhã, está entrando o turno da tarde. E aí, no ônibus, entrou toda uma criançada uniformizada, tá? Tanto alunos da rede pública de ensino, quanto também de uma escola particular. E ao passarem pela roleta, eles foram para trás do ônibus, né? Que é a saída, numa algazarra, sabe, num desrespeito a todo mundo, e tomaram conta lá da parte do ônibus. Mas estava chegando a hora de descer, eu e mais alguns passageiros demos o sinal, mas como descer se eles estavam lá na escada, fechando a porta, tudo ali, né? Aí estávamos com um problema. E eu olhei, então, para o garoto, o adolescente, né, que estava ali logo em frente, né, e pedi licença. Né? Ele deu aquela olhada, assim, né? Tá pensando o quê, né? Só que um outro, que me deu a impressão que era o líder, gritou para ele, para que ele desse passagem. Tudo bem. Então, ele se colocou um pouquinho de lado, e os outros também, formou aquele corredor bem apertadinho, mas para que nós pudéssemos passar e descer. E aí, então, com essa cena, eu comecei a pensar, bom, olha só, essa garotada toda que estava dentro do ônibus parecia mais um bando de alguma coisa
do que, na verdade, seres humanos, né? Gritando, brincando, na algazarra, tomando conta do ônibus, desrespeitando todo mundo. Mas eles estavam uniformizados, alguns vindo da escola e outros indo para a escola. E todos têm família. Não importa qual família, qual é a estrutura da família, mas todos têm. Tá? Bem, está havendo uma falha em algum lugar, porque eles não têm educação, não têm respeito a nada, passam por cima de todo mundo, tá? E, por pouco, tá? Não houve lá um ato até de violência, né? Ali, o velhinho aqui, o tio, ali, pedindo passagem. Pois bem, aprender a conviver. Parece que eles não aprenderam a conviver, eles não sabem o que é isso. Eles vivem só na deles, fazendo o que eles querem, quando eles querem, do jeito que eles querem. Mas eles vivem na sociedade, eles vivem com os outros. E aí a nossa Sandra Borba, ela lembrou aqui um ensino de Jesus que é muito importante e que, infelizmente, não tem sido trabalhado, ou não tem sido trabalhado direito, nem na família, nem na escola. Que nós precisamos aprender a fazer aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eu digo que essa é a regra áurea, a regra maior, a regra de ouro, talvez o pilar maior da educação. Ronaldo, está faltando isso. E nós precisamos urgentemente, através da educação, tanto na família quanto na escola, trabalhar muito isso, para lembrar a essa geração, a essas crianças que são espíritos reencarnados, que nós somos seres de sociedade, que vivemos em sociedade e que, portanto, precisamos ter a melhor convivência possível. E para ter essa melhor convivência, precisamos fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. E é urgente trabalharmos isso, porque isso é que vai nos levar a aprender a conviver. Marcos, eu penso também, é interessante, que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, claro que todo lugar do Brasil, mas estamos falando aqui do Rio de Janeiro. As comunidades que estão sofrendo aí com as intervenções, com as ações da polícia, enfim, do tráfico. Aqui tivemos mais de 30, 40, 60 escolas, geralmente ficam sem aula, porque não tem como ir por conta das intervenções, etc. E isso numa semana, na outra semana e por aí vai. Nós estamos acompanhando. E olha como a escola perde, e o governo também, as secretarias de educação, perdem a oportunidade, ao retornar à aula, de fazer o enfrentamento mesmo, colocar psicólogos, todos ali naquele momento, para que esses alunos possam, e com a família, é claro, um trabalho com eles, porque parece que não há nada, voltam para a aula, eles vêm nervosos, contando as histórias e tal, e a educação ficou a Deus dará. Agridem os professores, como está acontecendo, não há um trabalho pedagógico, aproveitando este momento também, para que os professores que estão à frente tenham, no mínimo, a condição de dar a sua aula, de estar ali dando os conteúdos. Então, não tem como. Não há, porque essa criança vem pedindo socorro, os pais, por sua vez, querem colocar mesmo, e se perdem também, porque a convivência é essa, não tem outro caminho, mas as escolas, por sua vez, estão preocupadas com o conteúdo e vai ali e joga a criança. Marcos, não há um trabalho. É aproveitar aquele momento para falar do espaço de convivência, para falar justamente do respeito. Por que estamos passando por isso? Esse aspecto, o que nós podemos fazer para mudar esse aspecto com os pais, trazer os pais agora à escola? Se todos os governos repensassem um pouquinho, aliás, o Estado presente, a prefeitura presente, e não como nós vimos, como você soube. Por que eu estou levantando isso? Porque está ligado, a educação está ligado com tudo, é um espaço de convivência que não está havendo.
Está havendo um isolamento dos fatos, como se não tivesse nada acontecendo. Onde o professor ele é obrigado a ir, mesmo tendo tiroteio. Você está sabendo que aconteceu isso. Foi obrigado os professores a irem à rua e fazer todo um levantamento, nós não vamos, não sei o quê, mas obrigando, como ir? Qual a condição psíquica, psicológica que nós temos de estar ali? Então, Marcos, é delicado. Você foi feliz nisso porque a escola precisa também aproveitar esse momento, as secretarias de educação, está aqui. E o que ela diz aqui, nesse finalzinho aqui, ela fala assim, sem essa possibilidade de entendimento, a vida, não é a vida de um, é a vida de todos que estão ali, se torna insuportável, violenta, uma luta permanente pela hegemonia, uma disputa sem regras e desigual. E é o que está acontecendo. Porque aconteceu, vai embora a ação policial, mas a situação não mudou, porque amanhã volta de novo, não há um debate, uma permanência, a sociedade participando. Então, Marcos, eu estou levantando isso porque parece que está fora do nosso assunto. Não, está aqui, está dentro. E ela vem aqui, ó, se a convivência pacífica entre pessoas e povos é difícil, ainda se constituindo um desafio para o futuro, imaginemos o viver fraternalmente, isto é, como irmãos. Aí, então, o Estado presente naquele momento, vai ali o governador, o prefeito, ó, vamos ficar aqui, esse mês nós vamos ficar aqui. Aí vai para outra comunidade, acabou. E começa a fazer as ações que tem que fazer. A escola, com os psicólogos, com o fonoaudiólogo, todo um trabalho terapêutico e pedagógico com a família, com essas crianças, e o profissional que está ali à frente também. Marcos, a coisa é séria. Você sabe que eu tenho uma esposa que é da prefeitura. Esse dia ela estava lá, teve tiroteio, escondendo, e bala comendo, entrou dentro da sala de aula, Marcos. Todos naquela. Mas não houve um trabalho psicológico, está tudo bem. Então, Marcos, há que fazer ainda há tempo, você colocou bem. Precisamos realmente, as autoridades, todos nós que estamos aqui na sociedade, imbuídos na parte educacional. Me perdoe colocar isso, mas o assunto é por aí. Sem dúvida. Nós temos uma situação social complexa, principalmente nos grandes centros urbanos, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. Porque o descaso permitiu, tá, que realmente nós tivéssemos esse afloramento dessas comunidades da pobreza e nós demos campo para que milícias e traficantes dominassem. E não adianta nós atacarmos isso apenas com a segurança pública, com as ações policiais. Você colocou bem. Tá. A polícia entrou, a polícia abriu fogo contra todo mundo, a polícia prendeu, apreendeu, tá. Aí sai. Sim, mas a creche não entrou, a escola não entrou, a urbanização não entrou, nada. E as famílias traumatizadas, as crianças, né, as unidades de saúde, todos os profissionais escolares, ninguém recebe apoio. Então, no dia seguinte da operação policial, volta tudo como era antes, mas acontece que a nossa estrutura emocional, psicológica, ela fica abalada, porque essas operações policiais, elas não acontecem uma vez no ano, não, elas são recorrentes o tempo todo. Então, todo mundo vive sob ameaça. E isso realmente tem que acabar, e para acabar, o Espiritismo é muito claro. Somente a educação. Somente ela pode transformar tudo isso. E Kardec nos indica a educação moral. E isso é muito profundo, porque nós espíritas acreditamos e sabemos da realidade da reencarnação. E que quando nós reencarnamos, nós estamos aqui na Terra para dar prosseguimento ao nosso desenvolvimento intelectual e moral rumo à perfeição. Mas isso pode ser lento, muito lento,
e pode ser mais acelerado. Depende do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. E como a reencarnação significa nascer de novo, voltar, significa que nós vamos desencarnar, né, porque a morte é uma fatalidade, e desencarnando retornaremos ao mundo espiritual e vai chegar a hora da reencarnação. Como Jesus colocou, é preciso nascer de novo. Bom, que sociedade nós vamos encontrar, então, nesse amanhã, nesse futuro, a sociedade que implantamos hoje? Como lembra o Chico Xavier, né, nosso querido Chico Xavier, se nós não podemos voltar lá para o passado para consertá-lo, nós podemos, hoje, construir um futuro mais feliz, um futuro melhor. Hoje. Mas como que nós vamos hoje construir esse futuro melhor? Nos aplicando na educação moral, que combate na raiz o egoísmo e não permitirá mais que na sociedade humana existam os injustiçados, exista a miséria, o sofrimento e, portanto, vai deixar de existir o mal. Esse pilar da educação, aprender a conviver, nos leva a entender a importância de trabalharmos a cultura da paz, a cultura da não violência. E, pelo contrário, trabalharmos, então, a fraternidade, a solidariedade, voltando ao pilar essencial da educação que foi ensinado por Jesus. Só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E, Ronaldo, essa consciência, ninguém aqui vai desejar que os outros nos façam o mal, não é? Então, se eu não desejo que me façam o mal, isso quer dizer que eu também não devo fazer o mal aos outros. Então, se eu não vou fazer o mal a ninguém e os outros também não vão fazer mal a mim, nós vamos viver em paz. E aí sim, vamos aprender a conviver. Ou melhor dizendo, vamos aprender a bem conviver, que é isso que está faltando. Numa união, numa solidariedade, numa cooperação entre todos nós. E aí, então, a grande finalidade da educação, ela vai estar plena aqui na Terra. Ué, que finalidade é essa? Amai-vos uns aos outros. Pode até colocar um quinto pilar aqui no documento da Unesco, né? Aprender a amar. Nós vamos chegar lá, mas precisamos fazer isso a partir de agora. É urgente. E os nossos governadores, nossas autoridades públicas, realmente precisam entender isso. Preciso e muito. É para ontem. E, Marcos, dando ênfase ao que ela colocou aqui, na questão 727, então, Kardec e os espíritos fecham bem isso aqui. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos dos que nos ameaçam. Olha só, é o que tudo nós estamos colocando aqui. Tá, não posso fazer, mas eu estou prevendo, então eu vou fugir disso, não vou fazer, vou largar tudo. E aí? Olha a resposta dos espíritos. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Ok. Agora também me dá a inteligência e a moral do que eu possa fazer de melhor, que eu possa até prevenir a situação. Tudo nós estamos conversando. Porque isso tudo pode ser trabalhado com prevenção. Concorda, mano? Pode ser trabalhado desde cedo. O que não há é isso. Estamos enxugando o gelo, mas sem um trabalho de prevenção, que é a educação. Fustigai o vosso espírito, e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Ou seja,
eu tenho que reprimir o nosso egoísmo, o meu egoísmo, e não o egoísta, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos matando o egoísta, que por alguma razão aconteceu. Mas o nosso egoísta, ele permanece. O nosso egoísmo, ele permanece. Ah, ele matou 10, eu vou lá e mato 30, 40. Ah, ele matou 40, eu vou lá e mato 50. E fica nisso. Tá aí as guerras, o que está acontecendo é isso. E você colocou bem o último pilar, que é o amor, que Jesus colocou. Então, esse espaço de convivência está resolvendo. A guerra em Israel está lá. Ó. O que mudou? O que resolveu lá? Agora, o primeiro-ministro está sofrendo lá, o povo está caindo em cima. Cadê? Nem Hamas, nem mortes foram feitas. E o que resolveu? Mortificou-se o que ali? Só morte, vidas e mais vidas. Mas, de fato, como ele está falando aqui, esses rigores que não mais pertencem a este século. Gente, século XXI já era para nós estarmos muito aquém do que nós estamos observando. Então, o egoísmo, que é a chaga da humanidade, a pergunta 916 em diante, Kardec também faz as perguntas, ele fala, a chaga da humanidade é o egoísmo. E como transformar isso? Ele fala, através da educação. É verdade, Ronaldo. Então, nós estamos vendo aqui no programa de hoje que esse pilar, né, que a Unesco propõe para a educação do século XXI, aprender a conviver, é um pilar essencial. Porque quando aprendemos a conviver, nós estaremos combatendo o egoísmo, que é a nossa grande chaga moral. Mas, para isso, nós precisamos nos aplicar nessa educação que o Espiritismo aponta como educação moral. Aliás, o documento da Unesco, quando ele foi publicado em 1996, ele recebeu um título muito importante e que a maioria não leva em consideração, que é um olhar de futuro para a educação do século XXI, ou seja, os 4 pilares essenciais para a educação do século XXI. E nós já estamos vivendo o século XXI, com as suas exceções, mas na maioria nós não estamos vendo a aplicação desses 4 pilares. E estamos deixando, né, a vida passar e nos levar. E com muita gente dizendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é meu, não sou responsável por isso. Todos somos responsáveis, porque vivemos em sociedade e precisamos fazer a nossa parte para a sua transformação. E você colocou bem, Ronaldo, tem que começar comigo, combatendo o egoísmo em mim. Porque eu me tornando melhor, poderei, então, trabalhar com os outros para que eles também consigam combater o egoísmo que ainda possuam. Aliás, em O Livro dos Espíritos, nós vemos Kardec, né, falar isso na questão 685A, do seu comentário, né? A educação moral deve combater as más tendências do espírito. E todos nós trazemos más tendências, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, a educação tem que combater isso. Vai chegar lá na raiz e começa lá na infância para termos, na sequência, homens e mulheres de bem. Então, vamos trabalhar para aprendermos a conviver com o outro, procurando uma sociedade, então, mais justa, uma sociedade mais em paz e, portanto, uma sociedade mais feliz. Perfeito, Marco. Quero agradecer a todos que estiveram aí. A Glória Maria fez uma observação. É uma situação lamentável. Essa live está sendo um pedido de socorro pela juventude desgovernada. Precisava ser assistida pelos governantes competentes. Glória, muita paz e gratidão a você pelas palavras. Alzeni, Glória, Ivonete, Rosane, então, todos que participaram estão assistindo aí, mesmo que não tenha colocado nenhuma observação. Que Jesus nos abençoe, Marcos, gratidão também. E vamos prosseguir com os pilares da educação. Muita paz. Vamos sim, porque nós não encerramos aqui. Ainda tem mais um pilar dos 4 apresentados pela Unesco e que nós vamos abordar na próxima semana, que é o aprender
a ser. O Espiritismo tem muito que dizer a esse respeito. E vamos deixar a indicação aí a você que está nos acompanhando. Não esqueça que nós estamos utilizando este livro da educadora Sandra Borba Pereira, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, que é uma publicação da Federação Espírita do Paraná, que você encontra normalmente aí nas livrarias, inclusive pela internet, e trazendo, claro, também os conteúdos da codificação espírita. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 20h30 pela web Rádio Estação da Luz, e você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e qualquer hora, basta no YouTube acessar o canal Estação da Luz Tavares. Aí você vai lá nas playlists, tem a aba escrita lá, playlists, vai lá, clica, e você vai encontrar a playlist do programa Espiritismo e Educação, e você pode, então, assistir todos os nossos programas, pode até maratonar, né, o Espiritismo e Educação e ver o pensamento espírita sobre diversos temas que são ligados à educação, tanto abrangendo a família, a escola, a sociedade, o centro espírita, enfim, essa é a nossa abordagem. Então, esperamos por você na próxima segunda-feira para mais um Espiritismo e Educação, desejando paz em sua vida e que Jesus abençoe a todos nós. Um grande abraço, até semana que vem, no nosso próximo encontro.